e lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, né, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aqui no telão está o seguinte: e ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui, vá para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Essa história é real, eu já contei algumas vezes aqui, mas está naquele devocional, né, do Pão Diário, e aconteceu lá na América, onde um pastor estava pregando esta palavra, e o pastor falava assim: se o senhor tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer esse monte sai, e o monte vai sair. E aquela igreja estava passando por esse problema, porque a igreja tinha um monte, o terreno da igreja era uma ribanceira, né? Era um monte do lado e não tinha o que fazer. Inclusive eu fiquei impactado, não sei se vocês viram, parece que é lá no Rio de Janeiro mesmo, não sei se é Niterói, que tem do lado, acho que é Belfort Roxo, eu não sei agora, mas é na Grande Rio ali. Não sei se vocês viram um shopping, que do lado do shopping tem um paredão de pedra que é mais alto que o shopping, e com essa chuvarada agora, a água veio tão forte que começou a cair, parecia que inundou o estacionamento, inundou tudo, é um negócio surreal. Eu vou mandar para a nossa galera do Zap, vou mandar para vocês. Aí eu pensei que era brincadeira, falei: não pode isso aqui no Brasil, e é aqui no Brasil. Mas junto do terreno do shopping, um paredão que some, né, de tão alto que é. Essa igreja estava com esse mesmo problema. Essa igreja estava com uma montanha junto do terreno dela, eles não tinham como crescer, não tinham como ir mais, e não tinha para onde, o que fazer. A igreja não poderia crescer, a igreja não tinha condição de limpar, não tinha jeito. Quando o pastor pregou essa mensagem, ele pegou e falou assim, e orou. Uma senhorinha pegou e falou assim, no final do culto, né, na América tem aquele negócio que acaba o culto, os pastores vão lá na porta, de vez em quando a gente tenta aqui também, agora muita gente aí, dependendo da hora, o povo vai, o pastor se perde no meio do pessoal lá. Hoje está mais difícil, enquanto o pastor cumprimenta um, passa 10, sem cumprimentar o pastor, não dá. E aí o pastor cumprimentou a irmãzinha, ela falou assim: pastor, o senhor não falou que se a gente tiver fé, tamanho do grão de mostarda, Deus não vai tirar o monte daqui e vai para outro lugar? Você falou: mãe, eu preguei, mas eu falei assim: não, então nós temos que exercer a nossa fé. Então vamos fazer 30 dias de oração aqui na igreja. Toda madrugada aqui na igreja a gente está orando para Deus remover a montanha que está aqui do lado da igreja, que está no terreno da igreja, não tem como a gente fazer nada. O pastor, por respeito, aquela irmãzinha, aquela senhorinha ali da igreja, né, fundadora, né, anciã da igreja, o pastor, por respeito, foi os 30 dias de manhã cedo orar com essa senhora. Mas a fé do pastor não estava tão grande como a fé daquela senhora. E ele orou os 30 dias, acabou, e ele olhou para a senhora e falou assim: olha, nós oramos, né? Agora Deus é que faz, a gente exerceu a nossa fé. Eu vou falar a verdade, tem vezes que a gente ora assim, que já crendo que Deus não vai fazer. Passou-se poucos dias, alguém chega e bate lá na porta do pastor, pergunta, o secretário falou: tem um rapaz que quer falar com o senhor aí. O pastor atendeu. Era um rapaz de uma construtora, de uma empreiteira, e o rapaz falou assim: o senhor não tem interesse, a igreja não tem interesse de vender esse monte aqui, que nós estamos fazendo uma autoestrada, e nós vamos precisar de muita pedra, de muito isso, e esse solo é o que nós precisamos, essas pedras é o que nós precisamos para fazer tudo o que precisa. Irmãos, finalizando, a construtora não só comprou o monte, retirou todo o monte, e retira porque o nosso monte de oração ali, que era ali na perto da Unigipa, eles já retiraram boa parte. Quem lembra do monte que a gente orar lá, ficou quase plano uma parte, eles vão tirar a outra também, venderam para uma empreiteira que fez o asfalto aqui do anel viário. Final da história, retirou todo o monte, o dinheiro que a empreiteira pagou para a igreja, deu para construir outra igreja maior,
e todo lugar que eles precisavam de estacionamento, a empreiteira entregou calçado conforme os padrões americanos, tudo, igreja com estacionamento, com tudo pronto, e aquele monte que estava ali foi retirado. Quem tinha mais fé, o pastor ou aquela senhorinha? O pastor só foi o agente ali para exercer a fé, mas quem teve a fé mesmo foi aquela senhorinha. Ela que foi às madrugadas, o pastor só foi por consideração. e é uma história real, gente. Então fala comigo assim: a fé move montanhas. Realmente, não é somente de forma metafórica. O que eu e você vamos ter que exercer na medida da nossa fé, para que realmente montanhas sejam retiradas de nós. Por que eu estou falando montanhas? Essas montanhas simbolizam coisas até que para nós mesmos, porque que a Bíblia fala? Que para nós é impossível, mas para Deus tudo é possível, gente. O que você tem orado? O que você tem pedido? O que você tem pedido? Mas eu vou desafiar você nessa noite. A gente está pedindo, crendo que não vai receber. Muitas vezes eu tenho esse desafio, pedindo algo e crendo que você não vai receber. Por quê? Você está pedindo, mas por dentro você fala assim: rapaz, você não vai receber isso não. É pedir algo já crendo que não vai receber. É o desafio que nós temos para vencer essa incredulidade.